Eu sou Letícia Maier, eu sou médica de família, pós-graduada em geriatria e em cuidados paliativos, e há 5 anos eu venho trabalhando quase exclusivamente com a aplicação medicinal dos canabinoides. Comecei aplicando na clínica, no meu dia a dia, coloquei os canabinoides na minha rotina e vim adquirindo conhecimento que hoje eu venho difundindo através da elaboração de material, através de cursos, aulas, convites para congressos. E é um assunto muito interessante, realmente difundir conhecimento sobre o assunto é o que eu mais tenho feito hoje. Eu venho fazendo algumas parcerias com a CPCAM já desde o ano passado e agora a gente resolveu aumentar, ampliar essa parceria e eu vou estar junto com a CPCAM trabalhando na educação médica, a gente vai estar capacitando profissionais sobre esse assunto, a gente vai estar gerando conteúdo e nós vamos estar realmente levando o conhecimento sobre a aplicação medicinal dos canabinoides para o máximo de pessoas possível e com qualidade. Então é um estreitamento de uma relação que a gente tem que começar pensando que a cannabis é uma planta que tem mais de 200 compostos chamados de fitocannabinoides. Nem todos têm uma aplicação terapêutica conhecida, mas pelo menos 2 a gente já conhece, diversas aplicações e tem muitas pesquisas sobre o assunto. Então não adianta continuar dizendo, muita gente ainda fala que não existem pesquisas para mostrar o funcionamento dos canabinoides como medicamentos. Existem muitas pesquisas, milhares de pesquisas e cada vez mais pesquisas sendo desenvolvidas e a gente já tem a possibilidade de utilizar os canabinoides como CBD e THC em diversos sintomas relacionados a diversas condições e patologias. Então a gente falar de CBD como tratamento de epilepsias refratárias, por exemplo, já é uma realidade e esse uso já pode ser aplicado por todos os médicos no Brasil, de todas as especialidades. Existe a possibilidade de prescrição de canabinoides. Prescrição de canabinoides para dor também. A gente pode prescrever para transtornos do sono, já com algum embasamento bem interessante. Nós temos medicamento para tratamento de esclerose múltipla. Não vamos esquecer que a gente consegue melhorar sintomas de doenças como Alzheimer, Parkinson. A gente consegue melhorar sintomas de pacientes com transtorno do espectro autista. A gente consegue melhorar sintomas de pacientes com câncer, reduzir as náuseas e vômitos de pacientes que estão fazendo quimioterapia, por exemplo. Recuperar o ganho de peso, aliviar a dor. A gente consegue tratar a ansiedade, olha só, que doença super comum e prevalente na população que é a ansiedade. O canabidiol tem efeito ansiolítico interessante e isso já vem sendo demonstrado por diversas pesquisas, inclusive feitas aqui no Brasil. E por aí vai, Eu não falei todas as aplicações, mas a gente tem que pensar que o canabidiol e os outros canabinoides não são para tudo. Precisa ver uma indicação clara para essa prescrição e um acompanhamento de perto do médico para conseguir acompanhar os resultados terapêuticos. As melhoras que o paciente vai apresentar dependem muito dos seus sintomas. Não existe um canabinoide específico para uma doença, de maneira geral. A gente precisa entender muito bem quais os sintomas daquela pessoa para que a gente possa indicar o canabinoide correto e conseguir avaliar as respostas. Quando a gente fala em condições como, por exemplo, epilepsia, a gente sabe que o grande canabinoide é o canabidiol. Então a gente não vai pensar em outros canabinoides nesse momento, a gente vai pensar em canabidiol. E as pesquisas mostram uma redução significativa, por vezes até uma eliminação completa dos episódios convulsivos nas pessoas que acrescentam canabidiol ao seu tratamento convencional. Isso porque uma parte das pessoas que tratam epilepsias, mesmo com medicamentos, tem epilepsia que se chama refratária. Refratária é quando a pessoa já usa medicamentos, já faz os tratamentos adequados e mesmo assim continua com os sintomas. Então houve uma redução significativa, por vezes até zerar nas crises, os pacientes que acrescentaram canabidiol ao tratamento. Já quando a gente fala de dor, por exemplo, dor crônica. A dor crônica, a gente também tem indicação de acrescentar os canabinoides ao tratamento convencional que a pessoa já venha fazendo. O canabidiol então consegue, ou o THC, dependendo do que a gente vai optar, das restrições e das indicações do caso, eles conseguem diminuir os níveis de dor, às vezes com aquela pontuação que a gente utiliza para categorizar a dor, mas a gente também consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, porque a gente vai ter uma melhora do sono, a gente vai ter uma melhora do humor, a gente vai conseguir que esse paciente recupere funções que ele estava perdendo devido àquela dor crônica. Então essa é uma forma da gente avaliar a melhora da dor quando a gente acrescenta os canabinoides no tratamento. Os transtornos do sono, eles são difíceis da gente manejar com medicamentos quaisquer, Todos eles costumam ter um perfil de efeitos colaterais ou de tolerância
que são bem complicados para diversas populações. A gente fala em idosos, a gente não tem nenhum medicamento que seja totalmente seguro em idosos. Nesse sentido, os canabinoides vêm ganhando espaço, porque eles são medicamentos que, de maneira geral, têm poucos efeitos adversos, e os que existem, eles são facilmente identificáveis e contornáveis na maioria das vezes. Então a gente começa a entender a relação do sistema endocannabinoide com o sono, né, e essa relação ela existe. E a partir daí a gente começa a tentar aplicar os canabinoides para tratar os transtornos do sono. A gente precisa entender qual o transtorno do sono, porque às vezes a pessoa tem dificuldade para pegar no sono, às vezes a pessoa até pega no sono, mas ela não consegue manter um sono de qualidade. E a partir da nossa compreensão de qual o problema do sono que a pessoa tem, a gente pode então propor a utilização de canabinoides para manejo, auxiliando os medicamentos convencionais que a pessoa possa estar utilizando, ou às vezes até substituindo, retirando um medicamento que tenha efeitos indesejados e colocando algo mais seguro de maneira efetiva. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, porque quando a gente trabalha com geriatria, já faz essa prática, mesmo sem usando cannabis, é a desprescrição. A desprescrição é a retirada supervisionada, racional e orientada pelo profissional de medicamentos que o paciente esteja fazendo uso e que podem não fazer mais sentido naquele momento, ou que causam mais prejuízo do que benefício, ou que tem uma interação medicamentosa muito significativa com os outros fármacos que a pessoa usa. Então a cannabis ela consegue nos ajudar nesse processo de desprescrição, porque no momento que a gente consegue colocar uma coisa que melhora a ansiedade, a depressão, que alivia a dor, que melhora o sono, a gente consegue também reduzir e por vezes até retirar outros medicamentos da lista de medicamentos que o paciente utiliza de uma forma muito mais tranquila. Então não é simplesmente retirar, eu estou retirando e dando também um outro medicamento mais seguro, claro, sempre analisando as interações medicamentosas também dos canabinoides, porque elas existem, e aí a gente consegue fazer de uma maneira mais tranquila esse processo de desprescrição. A síndrome de Tourette é uma síndrome difícil de tratar. Ela é uma condição neurológica onde a pessoa apresenta tiques vocálicos e tiques motores, que levam a um comprometimento importante da qualidade de vida. E as pesquisas vêm mostrando que os derivados da cannabis, CBD e THC, podem ter uma ação em melhorar esses tiques e devolver qualidade de vida para as pessoas. Uma coisa bem promissora. O transtorno do espectro autista é uma condição onde falta ainda muita elucidação das causas e dos fatores envolvidos, e faltam também tratamentos, opções de tratamento que sejam bastante efetivas. Os medicamentos eles costumam ter uma melhora nem sempre adequada dos sintomas. E vem se utilizando anedoticamente os canabinoides para tratar, e hoje a gente já tem mais pesquisas sobre isso, que vem corroborando esse achado prático que a gente encontra quando trata pacientes autistas com canabidiol e com THC. Eu queria comentar uma coisa que é super importante. É preciso um conhecimento para receitar os canabinoides, porque infelizmente a gente não tem isso na nossa formação. Então o médico não aprende sobre o sistema endocannabinoide na faculdade, a gente não conhece a farmacologia desses medicamentos. E é uma nova classe farmacológica, está disponível para prescrição por qualquer médico do Brasil. O médico precisa acabar indo buscar esse conhecimento fora. E é importante que a prescrição seja feita com conhecimento, porque existem interações medicamentosas, existem algumas contraindicações relativas, existem alguns cuidados que precisam ser feitos nessa prescrição. Então a gente estimula que todo médico se capacite, aprenda, se oriente sobre o assunto e então comece a acrescentar os canabinoides como uma ferramenta terapêutica dentro do seu arsenal. O médico não vai receitar somente canabinoides. Todos os médicos que lidam com condições que são possíveis de tratar com canabinoides devem aprender sobre o assunto e se sentirem confiantes para incluir na sua prática, na sua rotina, no seu dia a dia do consultório, esse tipo de tratamento.